Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos desse sabadão, grade gigantesca, tropa. Separei 10 jogos, 10 jogos eu separei pra vocês. E não é só 10 jogos com um palpite só. Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operação simples como vocês sabem e bilhetes personalizados para vocês montarem as operações de vocês, baseado aqui nos meus palpites e nos meus prognósticos, tá bom? Só peça aquele like caso você goste dos meus palpites e dos meus vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, fechou? Hoje é sem enrolação porque a grade está gigantesca, então vou ser o mais objetivo e direto possível aí sobre esses 10 jogos para vocês, mas com muita qualidade como sempre nos palpites, tá bom? Já falei demais, já me enrolei, roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora desse sabadão. Bom, minha tropa, de forma muito rápida aqui, vou mostrar o resultado que a gente teve na quinta-feira. Como que foi o nosso bilhete? Bateu mais um bilhete pronto, voltamos a forrar, graças a Deus, é o segundo bilhete pronto já que bate consecutivamente aqui no Green. Então, resultado bacana nessa quinta. Teve jogos bons e teve jogos ruins, a maioria foi bom, tá? Teve só 4 jogos, na verdade, a grade estava fraca da quinta-feira, mas esse sabadão vai vir com tudo, então tem 10 jogos aqui pra gente operar, tá? O primeiro jogo é entre Portugal e Vietnã, que aconteceu na quinta-feira. Eu indiquei pra vocês menos de 4 gols, isso aqui era uma operação simples, a odd 1,53 bateu, porque Portugal venceu o jogo por apenas 2-0. Aqui as casas de apostas estavam contando que Portugal fosse vencer com uma grande vantagem. Não aconteceu, tá? Indiquei para bilhete personalizado menos de 5, o nosso famoso menos de 4,5 gols. Aqui bateu também. Indiquei o menos de 14 escanteios, teve 10, e eu indiquei o menos de 5 cartões, teve apenas 1. Os 4 cenários desse jogo, os 4 bateram. O outro jogo da Copa do Mundo foi entre Austrália e Nigéria. Aqui eu indiquei o quê? Menos de 4 gols, aqui foi red, no under foi red, tá, tropa? Foi 3-2 o jogo. Indiquei menos de 14 escanteios no under também, teve 17 cantos, mais um red. E eu indiquei menos de 5 cartões, teve 3. O único cenário que funcionou foi cartões. O outro jogo foi entre Argentina e África do Sul. Aqui qual foi o cenário? A operação simples deu red, foi a vitória seca a Argentina. A Argentina começou o jogo perdendo por 2-0. A África abriu uma vantagem de 2 gols de diferença. E depois a Argentina buscou e empatou em 2-2. Os outros cenários para bilhete personalizado, os 3 bateram. Foi o qual? Caso um empate, para a Argentina vencer ou empatar. Menos de 12 escanteios teve 7. E eu indiquei também menos de 6 cartões, teve 3. Os 3 cenários para bilhete personalizado nesse jogo, os 3 bateram. E agora, atualmente, nesse momento aqui que eu tô gravando, agora é 1h10 da madrugada, tá rolando o jogo da Juventus e do Milan, tá? Que tá passando na TV. Qual que tá o cenário até o momento? Tá 2-2 o jogo, então aqui no nosso menos de 4 gols já deu red. Indiquei pra vocês menos de 3,5, deu red aqui, falhou. Indiquei mais de 6 escanteios. Se eu não me engano, no momento atual que tá aqui, tá em 5 cantos. Então falta 2 escanteios para bater, não sei se vai bater ou não, deixei aqui em branco. E ambos levam cartão, pelo menos até o momento, um levou cartão de cada lado. Então o ambos levam cartão já aconteceu, fechou? Por isso que eu já contabilizei o green. Agora tem que esperar fechar o jogo para ver como é que vai finalizar ali os escanteios. Mas agora de imediato é isso aí que eu trouxe para vocês, tá bom? Então sem mais enrolação, bora lá agora que a gente vai analisar os jogos do sabadão, que é o que interessa de fato para vocês aqui no canal. Bora lá! Bom, minha tropa, vamos lá então pro primeiro jogo aqui, Superliga da China, rodada 19, às 8h35, o Xangai Shenhua enfrenta o Xangai Port, as duas melhores equipes da competição. Uma tá em primeiro, o Xangai Port, e em segundo, o Xangai Shenhua. Cotação 4 aí pro Xangai Shenhua, contra uma cotação 2 ao Xangai Port. Eu vou falar Xangai e Xangai Port, tá? Para facilitar aqui a nossa dinâmica no vídeo. Na classificação, aquele cenário é o Xangai Port, é o primeiro, como eu falei para vocês, 18 jogos, 13 vitórias, é uma equipe que venceu bastante, empatou 4 e perdeu apenas 1. Tem um desempenho aqui fenomenal. 35 gols marcados em 18, uma média bem interessante de gols marcados, e sofreu 14. Já o Xangai Shenhua vem aqui em segundo, 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 20 gols marcados em 18 e sofreram 14 gols. O que eu vejo aqui pra vocês, tropa? Duas equipes muito ofensivas, um jogo extremamente relevante, porque ambas as equipes aqui estão coladas na classificação, é jogo direto, então é um jogo muito importante para ambas. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Xangai vem aqui em casa ó, de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 e ambas marcam em 4 de 5 também. Já fora o Xangai Port, vem de 3 vitórias e 2 empates, esse jogo aqui foi 0-0. E a maioria também aconteceu mais de 1,5. Os últimos 4 de 5 deu mais de 1,5 e 4 de 5 ambos marcaram. Vamos lá.
para bilhete personalizado, sem muita enrolação, tá? Como é um jogo muito importante, eu vou buscar o quê? Mais de 1,5. Duas equipes muito ofensivas, jogo bem aberto no meu ponto de vista, para mais de 1,5. A cotação 1,33 para bilhete personalizado. Tá com uma cotação assim, ó, filé, tá? Bem bacana. Já para operação simples, ambas marcam. Ambas marcam odd 1,91. Ah, Léo, e se derrete? Para mim tem extremo valor. Duas equipes fortes ofensivamente, um jogo muito importante para ambas. Vejo um jogo aberto, como eu já falei para vocês. Então aqui eu vou me arriscar nesse ambas marcam com uma odd 1,91. É o que eu computaria para a operação simples. Já no cenário de escanteios, o Xangai tem uma média de 4,1 escanteios e o Xangai Port 5,1. Eu vou apostar para menos 13 escanteios, vou para menos 13 cantos. Já no cenário de cartões, 1,1 do Xangai contra 0,9 do Xangai Port. Aqui para mim é jogo para menos de 5 cartões. Pode acontecer até 4 cartões nesse jogo. É o que eu computaria aqui na Superliga da China. Nosso próximo jogo é da Eliteserien aí da Noruega. O Vålerenga enfrenta o Sandefjord. Esse jogo aqui, cotação 1,50 ao Vålerenga contra o mod 6,50 aqui ao Sandefjord. Esse jogo às 10h30, para quem quiser acompanhar. E o que, que a gente observa na classificação? As duas equipes vêm muito mal. Elas vêm aqui embaixo, ó, em 14º Vålerenga, 14 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 16 gols marcados em 14 e sofreram 25. Já o Sandefjord vem aqui em 15º, logo abaixo, 14 jogos, 2 vitórias apenas, 4 empates e 8 derrotas, 17 gols marcados em 14 e sofreram 30 gols. Se a gente olhar aqui o desempenho das equipes, tanto em casa quanto fora, o Vålerenga vem de 4 derrotas e 1 vitória. É uma equipe que sofre muitos gols e produz pouco, até como a gente viu na classificação. E é o mesmo cenário do Sandefjord fora. Eles vêm mal também, ó, vem de 4 derrotas e 1 empate e faz poucos gols jogando fora de casa. Então aqui, qual que é o cenário? São duas equipes que não têm um sistema ofensivo muito forte, fazem poucos gols, mas sofrem bastante. O que eu vou fazer para vocês? Por serem duas equipes que não produzem tanto ofensivamente, eu vou para menos de 4,5 gols. Ah, Léo, é jogo para mais de 1,5? Eu até vejo esse cenário, para quem quiser ir pro over. Mas por esse aspecto que eu acabei de falar para vocês que não são tão fortes ofensivamente, eu prefiro pegar o menos de 4,5. Pode ser até 4 gols. Eu não vejo um cenário para muitos gols nesse jogo por esse desempenho ofensivo das equipes, sendo muito direto com vocês. Então eu prefiro pegar um under aqui para menos de 4,5. A cotação 1,25. Tá numa odd bem interessante para menos de 4,5. Quem quiser ir para mais de 1,5 pode ir, mas eu vou para esse menos de 4,5, fechou? Para operação simples não encontrei nada de valor nesse jogo, só vou trazer o cenário de escanteios e de cartões nessa partida. Em cantos, o Vålerenga tem uma média de 5,1 escanteios e o Sandefjord tem uma média de 4,1. Eu vou apostar para mais de 7 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 1,6 do Vålerenga contra 1,7 do Sandefjord. Eu vou apostar para menos de 6 cartões no jogo, caso abra essa linha lá na Betano. O nosso próximo jogo é pela Suécia aí, Allsvenskan. A equipe do Degerfors enfrenta aí o Broma Pojkarna. Jogo interessante, vou falar Degerfors e Broma para não ficar aqui toda hora tendo um trava-língua, tá? Porque tem certos nomes aqui que é bem difícil, bem complicado de eu ficar toda hora falando. O Broma Pojkarna, tá? Mas eu vou falar Bruma para facilitar aí a nossa didática. Odd 2,70 ao Degerfors contra o mod 2,55 aqui ao Bruma. Esse jogo é meio de 30. Para quem quiser fazer cedo, já faz cedo, faz as pré-lives antecipadas para não perder esse jogo. Na classificação, qual que é o cenário? O Degerfors vem aqui ó, em 14º colocado, não vem muito bem. 17 jogos, venceu apenas 4, empatou 2 e perderam 11. Perderam 11 jogos. 16 gols marcados em 17 e sofreram 41. Já a equipe do Bruma vem aqui em 10º colocado, 16 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. 20 gols marcados em 16 e sofreram 24. O que eu vejo aqui para vocês? Eu vejo jogo para mais de 1,5. Aqui se a gente dá uma olhada no Degerfors em casa, eles vêm de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Olha só, dos últimos 5 jogos, todos eles é mais de 1,5. Já que fora o Bruma, dos últimos 5 jogos, 4 de 5 deu mais de 1,5 gols. É um cenário que me atrai o mais de 1,5. Ambas marcam, talvez eu faria, tá? Dos últimos 5 jogos do Bruma fora, 3 de 5 ambos marcaram. E o Degerfors, dos últimos 5 jogos, 3 de 5 também ambos marcaram. Mais de 2,5 também é um cenário que me atrai. O mais de 2,5 aconteceu também aqui na maioria. Então vamos lá, vamos ver aqui primeiro o mais de 1,5 para bilhete personalizado, tá? Odd 1,20, para mim tá bacana. E para operação simples, deixa eu ver um ambas marcam. 1,57. Deixa eu ver o mais de 2,5. Mais de 2,5, odd 1,67. Para mim tá uma cotação melhor.
eu vou indicar aí para vocês o mais de 2,5. Pelo histórico das equipes nos últimos 5 jogos, tem uma certa tendência a mais de 2,5. Então, para mim, tá bacana com essa odd de 1,67. No cenário de escanteios, o Danger Force tem uma média de 5,5 e o Bruma 3,2. Eu vou indicar mais de 6 escanteios. Por mais que a média do Bruma não seja de tantos escanteios, eu vou para mais de 6. Já no cenário de cartões, 2 cartões do Danger Force contra 1,6 do Bruma. Eu vou indicar para vocês menos de 6 cartões. Acredito que seja jogo aí para até 5. Então vou indicar o menos de 6 cartões na partida. E para finalizar aqui nossos jogos da Europa, tem aqui a Suíça Superliga, rodada número 2. Servette enfrenta o Zurique. Jogo às 15h30, odd 1,85 ao Servette contra uma odd 4,20 ao Zurique. Ó, minha voz tá falhando aqui, tropa. Se a gente der uma olhada aqui, ó, na classificação, qual que é o cenário? O Servette vem segundo colocado, um jogo, uma vitória. Venceu o primeiro jogo por 3-1. Já o Zurique vem em terceiro, colado aqui. Um jogo, uma vitória. Venceu por 2-0 o primeiro jogo. Se a gente der uma olhada aqui no cabeça a cabeça, o Servette, eles vêm como? 4 vitórias e um empate. Mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5. Um cenário interessante para mim no meu ponto de vista. E o Zurique fora vem aqui ó, de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mais de 1,5 aconteceu em todos os jogos. Um cenário que me atrai. Deixa eu ver aqui o Servette em casa, ambas marcam. Os últimos 2 jogos ambos marcaram. Já o Zurique aqui, ambos marcaram em 2 de 5. Para mim é um jogo interessante para ambas marcam, porque são 2 equipes muito fortes ofensivamente. É o início da temporada, a recém a segunda rodada, então eu vejo um jogo muito aberto por esse aspecto. As equipes querem vencer o quanto antes para já dar um salto na classificação. Por esse aspecto, eu vou fazer o quê? Mais de 1,5 para bilhete personalizado, a cotação 1,20 na Bet365 e para operação simples, ambas marcam. Ambas marcam com uma odd 1,62. Para mim tá com uma cotação interessante também para 2 equipes bem fortes ofensivamente e por ser um jogo relevante. Então vou indicar esse ambas marcam aqui para vocês para a operação simples. Já no cenário de escanteios, o Servette tem uma média de 7,4 escanteios e o Zurique 4,5. Eu vou indicar mais de 6 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 2,1 do Servette contra 3 cartões do Zurique. Aqui eu vou indicar para vocês, ambos levam cartão. Como a média das equipes já é um pouco mais alta, ambos levam cartão, eu acredito que aconteça. Bom, minha tropa, vamos lá então para os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, rodada 17. Às 16 horas, o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro. Por mim, tem uma tendência muito maior ao Atlético Paranaense, sendo muito direto, do que ao Cruzeiro. O Cruzeiro vem tentando se recuperar, mas não vem muito bem. A odd 2,05 ao Atlético Paranaense, contra uma odd 3,80 aqui ao Cruzeiro. O que a gente observa na classificação? O Atlético Paranaense vem em quinto colocado, 16 jogos, 8 vitórias, venceu metade, empatou 2 e perdeu 6. 22 gols marcados em 16 e sofreu 18. A média até é interessante aqui de gols marcados. Já que o Cruzeiro em 11º, 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Já é um cenário mais equilibrado. 16 gols marcados em 16 e sofreram 12. A média de gol aqui do Cruzeiro não é muito grande, nem de gols marcados, nem de gols sofridos. Deixa eu dar uma olhada no desempenho casa e fora. O Atlético Paranaense vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate, menos de 3,5 em 4 de 5, mais de 1,5 nos últimos 4 jogos. Já o Cruzeiro fora, dos últimos 5 jogos, vem de 4 empates e uma vitória. O menos de 3,5 e menos de 2,5 aconteceu em 4 de 5 jogos. Aqui eu indicaria para vocês o menos de 3,5. Eu vejo um jogo equilibrado, os últimos 5 jogos do Cruzeiro fora não perdeu, então vem tendo uma boa recuperação, não iniciou tão bem o Campeonato Brasileiro, mas vem tendo alguns desempenhos bons fora de casa aqui. Pegou adversários até fortes, pegou o Grêmio, pegou o Flamengo. O Vasco não vem bem, mas pegou o Inter, que tá ali no meio da tabela também. Então eu vou para menos de 3,5, tá? Menos de 3,5 tá com uma cotação, eu acredito, interessante. Com uma odd 1,22, na Betano 1,24. Vou fazer isso aqui para bilhete personalizado. Já para operação simples, a gente vai operar em escanteios. O Atlético Paranaense tem uma média de 6,3 escanteios e o Cruzeiro 5,6. Eu vou indicar para vocês mais de 10 escanteios, mais de 10 cantos, com uma odd 1,72, para sair mais de 10. Já para bilhete personalizado, para quem quiser montar com outro jogo, fazer cenário de escanteios com outros jogos ali, pegando uma odd 1,20, 1 e pouco, vai para mais de 7. Mais de 7 cantos na partida. E no cenário de cartões, 2,5 do Atlético Paranaense contra 2,7 do Cruzeiro. Aqui eu vou indicar para vocês mais de 3 cartões nesse jogo. Acredito que aconteça mais de 3, até com uma certa facilidade, porque é um jogo que tem uma certa relevância para ambas as equipes. Então, mais de 3 cartões no jogo.
Nosso próximo jogo é entre Fluminense e Santos, às 16 horas. Aqui o Fluminense é o favorito. A cotação 1,57 contra o mod 6 ao Santos. O Santos não vem tão bem, na classificação tá lá embaixo. Já o Fluminense vem com certo equilíbrio. Em sétimo colocado o Flu, 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 21 gols marcados em 16 e sofreram 16 gols. Já o Santos vem aqui em 14º, 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 18 gols marcados em 16 e sofreram 25. Aqui, se a gente for olhar, o Santos sofreu bastante gols, hein? Em 16 jogos, a média de gols sofridos do Santos é preocupante. Vai pegar o Fluminense ainda jogando no Maracanã. O Fluminense tem uma média de 21 em 16 jogos, gols marcados, muito mais interessante. Eu vou fazer o quê? Deixa eu ver o Fluminense em casa. Não perdeu os últimos 5 jogos. Aqui é empate anula ao Flu, tá? Só deixa eu ver o Santos fora. É empate anula ao Flu. Eles vêm de 3 derrotas e 2 empates o Santos fora. Sinceramente, tropa, empate anula ao Fluminense. É o que eu buscaria. A odd 1.22 para o empate anula é o que eu vou computar. Operação simples, eu vou trazer um cenário aí para vocês operarem em escanteios também. O Fluminense tem uma média de 6.6 escanteios e o Santos 4.2. Eu vou indicar para vocês para sair mais de 4 escanteios no primeiro tempo, com uma odd 1.63. Tem que sair 5 escanteios no primeiro ou mais. Para mim tá com uma cotação interessante, eu vou aproveitar. Já para bilhete personalizado, mais de 7. E para cenário de cartões, o Fluminense tem uma média de 2.9 cartões por jogo e o Santos 2.2. Aqui eu vou indicar para vocês menos de 8. Acredito que não seja jogo para muitos cartões, até porque a média das equipes não é tão alta assim. Então eu vou jogar a linha lá para cima para menos 8. Quem quiser se arriscar um pouco mais, vai para menos 7, por sua conta e risco. Eu prefiro pegar o menos 8 cartões dependendo da cotação. Nosso próximo jogo é entre meu Colorado Internacional versus o Cuiabá, também às 16 horas esse jogo. Cotação ao Inter 1.85 contra o mod 4.33 ao Cuiabá. No último jogo, o Internacional jogou muito bem fora de casa contra o Bragantino. Para mim foi um bom jogo, o Inter teve boas chances ali. Com o Koldé de novo técnico, é um time mais ofensivo. O Inter em casa, acredito que vai impor ritmo aí ao jogo. Eu não vejo o Cuiabá querendo ditar o ritmo do jogo no Beira-Rio contra o Inter. Então o Inter, por ter melhorado muito o sistema ofensivo, talvez eu busque alguma coisa a favor deles, tá? Na classificação, o Internacional tá em 10º, 16 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 13 gols marcados em 16 e sofreram 16 gols. Já que o Cuiabá em 12º, bem próximo, 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 16 gols marcados em 16 e sofreram 18. A média do Cuiabá de gols marcados é melhor do que a do Inter, mas de gols sofridos é pior do que a do Inter. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo um jogo equilibrado, talvez para quem quiser ir pro under, vejo esse cenário para menos de 3,5, mas pelo aspecto do Inter jogar em casa e ser o time favorito a vencer, eu não sei se eu me arriscaria, eu prefiro pegar uma dupla chance ao Inter. Não é porque eu sou colorado não. O Inter em casa, ó, ele não perdeu nos últimos 5. Eles vêm de 2 empates e 3 vitórias, vem bem. Já o Cuiabá fora, vem bem também, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pouquíssimos gols, menos de 2,5 e menos de 3,5 nos últimos 5 do Cuiabá fora, bem interessante. E o Inter aqui, dos últimos 5, 3 de 5 deu menos de 3,5 gols. Fica a critério de vocês, eu vou pegar uma dupla chance ao Internacional. Como eu falei, melhorou bastante, no meu ponto de vista, no primeiro jogo ali agora do Koldé. Então eu vou pegar a dupla chance ao Inter. A cotação 1.20, para mim tá interessante, para bilhete personalizado. E operação simples, eu vou me arriscar na vitória seca 1.85 ao Internacional jogando em casa. Para mim é uma equipe que vai ditar mais o ritmo do jogo e vai ter mais oportunidades a gol do que o Cuiabá. Por isso eu vou nessa vitória seca ao Inter, que para mim justifica, tá? Já no cenário de escanteios, o Inter tem uma média de 5.2 escanteios e o Cuiabá 3.3. Eu vou para mais de 7 cantos no jogo. Já no cenário de cartões, 2.8 do Internacional contra 3.5 do Cuiabá. Aqui eu vou indicar para vocês mais de 3 cartões. Acredito que seja um jogo mais parelho, mais pegado aqui em questão de faltas, então eu vou para mais de 3. Continuando pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Vasco às 18h30. Esse jogo é um pouquinho mais tarde. Cotação 1,85 ao Corinthians contra o mod 4,50 ao Vasco. Tropa, a situação das duas equipes. O Corinthians melhorou bastante, bastante mesmo. Dos últimos 5 jogos na Race ali em casa, vocês já vão ver o desempenho. Eles tiveram uma melhora bem considerável. Já o Vasco não tem jeito. O Vasco tá perdendo jogo atrás de jogo, vem jogando futebol muito ruim. É um dos favoritos aí do jeito que tá a serem rebaixados, sendo muito direto aqui com a tropa vascaína. Mas pelo futebol que eles vêm apresentando não é nada convincente, é preocupante. Na classificação aqui, ó, qual que é o cenário? O Corinthians vem aqui ó, em 15º,
15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 12 gols marcados em 15 e sofreram 17. Já o Vasco é o último colocado, 15 jogos, 2 vitórias apenas, 3 empates e 10 derrotas. 11 gols marcados em 15 e sofreram 25 gols. A race dele está horrorosa, já a race do Corinthians deu uma melhorada, mas em casa o Corinthians vem melhor, tá? Aqui em casa, ó, eles vêm de 4 vitórias e uma derrota. Já a situação do Vasco, fora de casa, é de 4 derrotas e um empate. Aqui não, é muito direto, tropa. Eu vou na dupla chance ao Corinthians, tá? Dupla chance ao Corinthians com uma odd 1,18. Para bilhete personalizado faz sentido. O Vasco fora de casa vem com um desempenho horroroso. Então eu prefiro pegar um empate ou vitória do Corinthians a 1,18. Já para operação simples, cenário de escanteios para vocês. O Corinthians tem uma média de 5,5 escanteios e o Vasco 5,4. Eu vou indicar para vocês mais de 9 escanteios com uma odd 1,61, para dar 10 escanteios ou mais. E para quem quiser fazer bilhete personalizado, vai para mais de 7 cantos nesse jogo. No cenário de cartões, o Corinthians 1,9 cartões por jogo e o Vasco 3 cartões. Eu vou apostar para mais de 3. O Vasco está numa situação desesperadora, o Corinthians também está melhorando bastante, mas é um jogo relevante para ambas as equipes. Então, por esse aspecto, eu vou para mais de 3 cartões no jogo. Depois, vocês deem uma conferida na média do juiz que vai apitar. Se for acima de 4 cartões e meio, pode fazer esse mais de 3, beleza? É o que eu computaria para vocês aqui nesse jogo entre o Corinthians e o Vasco. Nosso próximo jogo é entre Fortaleza e Red Bull Bragantino, na Arena Castelão, às 18h30 esse jogo, mesmo horário do jogo do Corinthians. Odd 1,95 ao Fortaleza, contra o odd 3,80 ao Red Bull Bragantino. Na classificação, como é que as equipes vêm? Pra mim isso aqui é um jogo bem equilibrado, tá? Sendo muito direto pra vocês. Ó aqui, ó. Tá aqui o equilíbrio. Em oitavo, Red Bull Bragantino. 16 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. 22 gols marcados em 16 e sofreram 16 gols. Um gol sofrido por jogo. Já o Fortaleza em nono. 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 17 gols marcados em 16 e sofreram 15. Equilíbrio aqui bem próximo a um gol por jogo das duas equipes. O que eu vejo pra vocês? Menos de 3,5. Mas antes eu vou confirmar. O Fortaleza em casa. Dos últimos 5 jogos, todos eles dão menos de 3,5. Eles vêm de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vem bem em casa, eles são muito fortes em casa. Já fora o Red Bull Bragantino, vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Menos de 3,5 em 4 de 5 aconteceu. Não tem jeito, tá? Aqui pra mim é menos de 3,5. Com uma cotação aqui, odd 1,29. Pra mim tá bacana aí pra bilhete personalizado. Operação simples, cenário de escanteios a gente vai operar. O Fortaleza tem uma média aí de 7,6 escanteios e o Bragantino 5,6. Eu vou indicar mais de 9 escanteios com uma odd 1,50. Tem que dar 10 escanteios ou mais. E para quem quiser fazer bilhete personalizado, vai naquela linha de lei para mais de 7 cantos no jogo. Já no cenário de cartões, 1,9 do Fortaleza contra 2,3 aqui do Bragantino. Eu vou indicar para vocês menos de 8. Para mim é jogo para menos de 8 cartões. Quem não quiser, vai para mais de 3. Mas eu, Léo Freitas, vou para menos 8 cartões na partida. E para a gente finalizar nossa rodada gigantesca desse sabadão, separei o jogo aqui do Atlético Mineiro, o Galo contra o Flamengo. Jogo às 9 horas da noite, é o jogo mais tarde aqui dessa rodada. Odd 2,20 ao Galo, contra uma odd 3,40 ao Flamengo. O que eu vejo para esse jogo aqui já adianto para vocês? Talvez os dois times poupem jogadores. Porque vai ter jogo na semana da Libertadores, da Copa Libertadores. Por esse aspecto, pode ser que eles poupem alguns jogadores. Eu vejo o jogo para menos de 3,5. Não vejo um jogo tão ofensivo das duas equipes. Na classificação, se a gente der uma olhada, o Galo vem aqui, ó, em 13º colocado, 16 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 18 gols marcados em 16 e sofreram 15. Já o Flamengo vem melhor, 3º colocado, 16 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 28 gols marcados em 16 e sofreram 19. Estão aqui com 28, se vencerem vão a 31. Podem ultrapassar o Grêmio dependendo do desempenho do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Se a gente der uma olhada aqui, ó, o Atlético Mineiro vem de 3 empates, uma derrota e uma vitória. Menos de 3,5 em 4 de 5, interessante. E o Flamengo fora vem de 3 vitórias e 2 empates. Menos de 3,5 nos últimos 4 jogos. Eu vou pro menos de 3,5 por esse aspecto que eu falei pra vocês. Pode ser que eles poupem alguns jogadores pelos jogos da Libertadores nessa semana. Então eu vou pra menos de 3,5 por esse aspecto. Tá, menos de 3,5 aqui. Com uma odd 1,25 aí na Bet365. Pra bilhete personalizado, tá bacana. Já pra operação simples, eu faria o quê? Dupla chance ao Flamengo. O Flamengo nos últimos 5 jogos fora de casa não perdeu.
vem melhor classificado, por mais que poupe jogadores, eu vejo o Flamengo talvez empatando com o Galo nesse jogo. Para mim faz mais sentido pegar uma dupla chance a favor do Flamengo do que a favor do Galo, que está em 13º. Dupla chance aí com a odd 1.67. Até pela cotação eu me arrisco mais no Flamengo, porque esse jogo pode pegar empate. Se a gente pegar um empate, a gente pega numa odd bem melhor do que se a gente fosse numa dupla chance ao Galo. A cotação tá 1,30. Prefiro pegar a dupla chance ao Flamengo pelos critérios que eu acabei de falar para vocês. Fechou? Isso aqui para operação simples. Já no cenário de escanteios, o Atlético Mineiro tem uma média de 6.4 escanteios e o Flamengo 4 cantos. Eu vou indicar mais de 7 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 2.7 do Galo contra 2.5 do Flamengo. Aqui eu vou indicar para vocês menos de 8 cartões. Acredito que aconteça esse menos de 8. Então é o que eu computaria para vocês aqui nessa rodada do sabadão. No bilhete pronto, minha tropa, como que a gente vai? A gente vai para mais de 1.5 gols no jogo do Xangai Sport e a gente vai para menos de 3.5 gols no jogo do Fortaleza. Forma um bilhete com odd 1.71. No momento atual que eu estou gravando, tá essa cotação. Se modificar um pouco, tá passando aqui, vocês vão ver a odd que está agora no momento atual. Fechou, minha tropa? Muita cautela, tá bom? Nunca esqueça de falar isso aqui. Sigam gestão de banca. A gestão de banca é responsável para vocês manter o foco no longo prazo e de fato terem algum lucro aí nas apostas esportivas. Então, muita cautela. Minha indicação, coloca no máximo 3% do capital de vocês por operação. É tranquilo, Léo, 3% da minha banca é pouco. Você está simplesmente focando só no seu ganho financeiro e não está focando no longo prazo. Para você ganhar dinheiro de fato no longo prazo, você precisa ter cautela, ter calma, ter gestão de banca para você de fato ganhar dinheiro nas apostas, beleza? Então cautela aí e siga a gestão. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa aí se eu me enrolei demais. Curta o vídeo se você gostou, comenta o que você achou dos palpites, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Era isso, tropa, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!